prefeito em exercício da Estrela, João Carlos Schaeffer, e o secretário da Agricultura, Douglas Souza, estão conosco. Entre os assuntos, inauguração da pavimentação asfáltica de via pública no Pinheiros, uma via pública importante, e a questão do decreto estabelecido em Estrela também, situação de emergência em função da estiagem. Começamos com o prefeito em exercício, João Carlos Schaeffer. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. É um prazer muito grande estar aqui para conversar um pouquinho com o senhor. Inauguração e liberação da obra asfáltica nesta via Herta-Lohmann, Porna. Herta-Lohmann Porn, no Pinheiros. Exatamente. Nós temos nessa rua a nossa creche, Espaço dos Sonhos, e ela abriga ali 174 alunos, né, de 0 a 6 anos a 5 anos de idade. Então é um local assim, importante que precisa estar em condições boas de acesso, e lá a rua estava bastante esburacada, então a gente, enquanto governo, imaginou que é importante aquele espaço para toda essa população que diariamente leva seu filho, busca seu filho, busca, enfim. Então a gente, por um projeto aí do governo, asfaltamos essa rua, pavimentamos com asfalto esse acesso, e isso vai, com certeza, qualificar assim, o atendimento e a chegada dos pais a essa escola. Qual é a extensão do asfalto e a liberação quando ocorre? Não, é um espaço pequeno, são em torno de 90 metros de extensão. Né? Então, não é uma grande obra, mas uma obra importante para facilitar a acessibilidade de todos. Já está liberada? Vai ser inaugurado hoje às 17h30. Hoje é a inauguração? Hoje às 17h30 a gente faz essa inauguração. E é mais uma obra que a gente está completando aí no nosso governo, que tem essa intenção de melhorar a infraestrutura como um todo do nosso município. O senhor assinou o decreto de emergência em razão da estiagem também? Exatamente. Isso, na verdade, aconteceu ontem. O prefeito Schneider não pôde estar presente aqui hoje, mas ele retornou de férias ontem, então foi ele quem assinou o decreto. A gente vem de um período assim de dezembro, janeiro, com muito calor, muito intenso, né? E com pouca chuva. É o famoso El Niño aí que nos atingiu pela terceira vez em 4 anos. Então, isso gerou assim, uma série de dificuldades para os nossos agricultores. Estrela, o senhor sabe que é um município muito agrícola, então o agronegócio no município é importante. E nós temos em torno de 1.000 produtores que trabalham na questão da produção de soja, milho, pastagem, enfim, e isso afeta diretamente a eles, e também a questão do agronegócio quando pensamos em aves, suínos, e, enfim, leite. Então isso é um fator determinante que a gente, a partir de um projeto, de um processo conduzido pela Secretaria da Agricultura, juntamente com a Emater, a nossa Secretaria de Assistência Social, a gente também teve o apoio do presidente do Sindicato Rural de Estrela, então com várias visitas, várias avaliações dos pontos locais do município, e a gente entendeu que realmente a situação era grave no município, e por isso o prefeito Schneider então decretou ontem esse dia, esse decreto. Na verdade, assim, a perda é importante, ela deve girar, pelo levantamento da Emater, em torno de 27 milhões de reais em perdas de soja, milho, enfim, toda essa área. E os nossos produtores também tomaram de empréstimos em vários órgãos aproximadamente 13 milhões de reais, que tem que ser pago em algum momento. Então, não tem como a gente recuperar o que foi perdido. Foi perdido. Mas talvez com esse decreto a gente consiga, junto ao governo estadual, junto ao governo federal, melhores condições de pagamento desse saldo que tem que ser pago. Então, olhando para tudo isso, a gente decidiu que Estrela também faz parte dos 300 e poucos municípios do Rio Grande do Sul que decretaram esse decreto de emergência. Douglas Sulzbach, é interessante considerações suas, que conhece bem este setor envolvendo o agro, envolvendo a agricultura, porque sempre é um dilema. Os produtores rurais de Teutônia, por exemplo, estão pressionando muito para que a administração decrete uma situação de emergência, exemplo do que vem ocorrendo com os municípios vizinhos, porque olhando estrategicamente a questão financeira, com o decreto tendo o reconhecimento do Estado e da União, o agricultor que está com parcelas a vencer ou com situações vencendo, situações bancárias, ele consegue buscar uma renegociação mais fácil. O município passa a ter prerrogativas jurídicas e contábeis também mais acessíveis para contratar,
visando até mesmo atalhar a questão de realização de concurso e outras situações que são um pouquinho mais facilitadas e agilizam quando há um decreto reconhecido por parte do Estado e por parte do governo em Brasília. Então tudo isso tem que ser levado em conta. Quando o município não decreta, o agricultor fica meio que engessado, tendo prejuízo, porque a seca é meio que localizada, o impacto da estiagem é um pouquinho mais localizado este ano. Mas a maioria dos agricultores estão tendo esta necessidade, né, Douglas? Exatamente, Paulo, bom dia. Tá? Bom dia, Nicolas, bom dia aos ouvintes. Né, como o nosso vice-prefeito colocou, né, então, de fato, esse decreto emergencial aí vem, né, de encontro a um dos nossos parâmetros, né, de avaliação, né, que a gente teve, então, que buscar, né, de fato, como a gente colocou até da última vez que nós participamos do programa, né, dados suficientes para que a gente pudesse, né, encaminhar junto à Defesa Civil do Estado. Né? Então, agora com esses dados em mãos, a gente conseguiu então elaborar esse decreto aí, né, que, como eu sempre digo, a gente está fazendo o possível, né, com esse decreto aí, né, para nós ajudar a amparar o nosso produtor rural, né, que tanto perdeu e tanto foi afetado agora nessa estiagem. Né? E como tu colocou também, a questão de acessibilidade de recursos, como aconteceu na última safra do ano passado, que também passamos por uma estiagem, né? É bom frisar que em 4 anos já estamos passando pela 3ª estiagem, né? Nós então conseguimos, de fato, alguns facilitadores, né, e até recursos, né, para os nossos produtores, como aconteceu no ano passado, a questão do rebate aí de operações de créditos por parte do governo federal. Até ontem, né, eu recebi hoje pela manhã, desculpa, foi anunciado pelo governo federal, né, em torno de 430 milhões, né, para ações emergenciais aqui no estado do Rio Grande do Sul, para a área do desenvolvimento social e defesa civil. E da mesma parte do governo estadual, né, na semana passada, ainda também foi anunciado um pacote, dentre eles a questão de anistiação do programa Troca-Troca, né, de sementes, onde o nosso município participa e os produtores rurais conseguem acessar e conseguir essa semente de milho. A questão de antecipação de recursos também, né, na questão para abertura dos novos programas de forrageiras e de sementes, subvenção para a abertura de mais alguns açudes e questão de irrigação, né? Enfim, e claro, são recursos que agora a gente vai aguardar apenas a questão da operacionalização. Como eu coloquei, nós também já estamos tramitando a abertura de alguns açudes, né, que a gente conseguiu em convênio com o Estado do Rio Grande do Sul. E da mesma forma, o próprio governo de Estrela vem trabalhando mais intensivamente na questão de ações para mitigar a estiagem, como a abertura de alguns açudes para reservação de água, programas de coleta de água da chuva, né, dos telhados, questão de proteção de nascentes, enfim, várias medidas para que a gente possa vir a mitigar a questão da estiagem. Então, eu acredito que esse decreto agora, com certeza, né, sendo homologado pelo Estado, vai nos possibilitar a garantir, né, essa série de recursos aí que os produtores, né, terão possibilidade. E a gente pode avaliar, sim, a gente teve algumas chuvas aí nos últimos dias, mas de fato essas perdas que o nosso vice-prefeito colocou são irreparáveis. Levantamento da Emater, inclusive. Exatamente, é um levantamento oficial, né, pela Emater, né, que é a entidade que acompanha esse trabalho. E como o vice-prefeito colocou também, nós, em parceria com os sindicatos de trabalhadores rurais, Defesa Civil, né, estivemos a campos, acompanhamos as perdas, e essas perdas aí são irreparáveis. Então, acho que nada mais justo do que o poder público, né, fazer o melhor e o possível para garantir que a gente consiga, então, né, de alguma forma, amparar o produtor rural aí de Estrela, né, da mesma forma como a gente vinha fazendo sempre, né. Então, as medidas são essas. A gente busca agora com isso, né, conseguir, né, amparar aí de uma forma mais pontual o nosso produtor rural de Estrela.
A maioria dos municípios da nossa região decretou situação de emergência, especialmente aqueles que têm a agricultura como um ativo muito importante, são mais de 20, Estrela inclusive foi um dos últimos. Essa demora se deve a essa busca por dados mais concretos para conseguir depois essa homologação, porque é importante. É preciso ter o decreto, mas também é preciso ser homologado para que, de fato, as medidas sejam acionadas. Exatamente, isso foi um dos critérios que a gente levantou até numa reunião que a gente teve, né, junto com essas entidades, né, que para a gente ter o decreto para garantir que ele seja homologado, né, a gente precisava ter os dados concretos, né? Então a gente conseguiu fazer essa apuração, esse levantamento, né, dessas informações técnicas para que a gente, então agora com o decreto pudesse encaminhar via Defesa Civil tudo isso para o Estado, e agora a gente vai aguardar a apreciação do Estado, né, para que a gente consiga, então, ter esse decreto homologado tanto pelo Estado e também ter o reconhecimento da União, né, com a relação à emergência aqui do município de Estrela. Você falou de açudes. Nosso ouvinte de Estrela escreve o seguinte: falando em seca, o porquê de não poder fazer açude onde tem água? Não adianta fazer em local seco, pois só com a água da chuva não chega para o tempo de estiagem. Ouvinte de Estrela questionando. Sim. Isso a gente tem uma série de critérios técnicos aí que devem ser avaliados, tanto que né, nesse programa aí que a gente tem convênio com o Estado, tem todo esse crivo técnico para ser feita a avaliação, né? A própria Emater que participa desse processo, né? Geralmente, isso é uma coisa até que eu coloco, né? Quando a gente vai fazer um trabalho desse cunho aí, que em áreas alagatiças, geralmente tem alguma questão ambiental envolvendo uma APP, né? E hoje a gente tem uma série de regulamentações quanto à abertura de açudes em APPs. Mas eu posso citar um exemplo de um açude que nós estamos agora num produtor rural fazendo a abertura dele, né? E nessa chuva que teve esses dias, ele já encheu, né? Então, muito depende para a utilidade desse microaçude, né? Então, a gente conta hoje com profissionais tanto na Secretaria da Agricultura quanto na Emater, né? E quando o produtor rural tiver interesse e quiser fazer esse trabalho na sua propriedade, pode nos procurar, né, que a gente vai lá com os nossos técnicos, avalia a situação e tenta, né, buscar aí a melhor solução para cada propriedade, porque cada propriedade tem uma particularidade, né? Então a gente busca sempre fazer essa avaliação para que as coisas aconteçam aí da forma correta. É só para esclarecer esse ouvinte, é uma questão ambiental, uma legislação ambiental. A água não é de propriedade de quem é proprietário da terra. A água universalmente é uma propriedade pública. A pessoa não pode reservar esta água que corre, este manancial que corre, para um açude. Pode fazer um açude perto, mas não pode desviar esta água. É uma legislação ambiental. A própria Secretaria do Meio Ambiente é que... E é em nível federal essa legislação, né? Então nem é o município que legisla a esse ponto, né? A questão envolvendo a verba extra que o governo federal anunciou ontem para agricultores familiares de R$ 2.400 por família em 2 vezes. Se for reconhecido o decreto, os agricultores familiares da Estrela também terão direito? A gente tem que aguardar daí a União nos passar de que forma que vai ser concedido isso. Porque eles adotam também alguns critérios técnicos quanto a isso. Exatamente. Mesma coisa o governo do estado que na última estiagem liberou o programa SOS Estiagem, né, que é para um determinado produtor que tinha renda bruta até R$100 mil ao ano e com DAP ativa até um determinado mês. Então a gente só precisa agora ver esses critérios técnicos, né, e aí cada produtor é avisado, né? A gente não tem acesso a esses dados pela questão da LGPD, entendeu? Então eles recebem a notificação, eles fazem a consulta para ver se eles têm a disponibilidade de receber esse recurso. Pois não. O senhor havia... Eu queria agregar um outro assunto, se fosse possível, que acontece também hoje na nossa cidade Estrela. No Balneário Cupido, nós vamos ter um encontro de idosos que vai reunir hoje e também amanhã em torno de 450 idosos. Então é um trabalho que a gente está organizando via o Gracier, que é dentro da Secretaria do Desenvolvimento Social, e a gente, com isso, pretende integrar esses nossos jovens, né, com mais de 60 anos, em 2 dias de integração, de trabalho, de atividades de integração com todos. Hoje e amanhã. Hoje e amanhã.
Tá bem. Obrigado, prefeito em exercício. Obrigado, Douglas. Pessoal da Estrela. Prefeito em exercício esteve conosco, o prefeito João Carlos Schaeffer. Ontem já voltou o prefeito Elmar Schneider. Elmar Schneider voltou ontem, mandou um grande abraço para o senhor e para todos os ouvintes aí. Muito obrigado.